Pessoal, bom dia. É, eu vou tentar fazer aqui um vídeo, tá? Um videozinho simples para poder a gente realizar a correção da nossa atividade 2, certo? A primeira questão da atividade 2, ela dizia assim: você pega aí no seu material, tá? A questão 1 da atividade 2, tá? Ó. Ela dizia assim: por que podemos afirmar que na genética do sistema ABO temos um caso de alelos múltiplos e também um caso de codominância? Então, pessoal, quando a gente fala, tá, de alelos múltiplos, tá certo? Vai ser uma situação em que um gene, tá, ele vai apresentar três ou mais alelos, tá certo? Então, no caso do sistema ABO, a gente vai ter os seguintes alelos, ó. Para determinar o tipo sanguíneo A, você tem o alelo IAzão, tá certo? Você tem o alelo IBzão. E você tem o alelo izinho, certo? Você tem três alelos aí, tá? Ó. Esse e esse, tá certo? Então, esses alelos, eles se juntam, né, para formar um par de genes, porque a gente sabe que as características elas são determinadas por um par de genes, tá? E esses alelos eles vão se juntar e eles são três alelos diferentes, certo? E ele também queria saber por que, que a gente pode considerar o sistema BO como um caso de codominância. E o que seria, tá certo, a codominância? Na verdade, a codominância ela é uma condição, tá, em que o heterozigoto ele vai apresentar características determinadas por ambos os alelos. Então, nesse caso, a gente vai ter um exemplo de codominância quando a gente fala sobre o tipo sanguíneo AB. O tipo sanguíneo AB ele tem o seguinte genótipo: IA e B, ou IAzão ou IBzão. E nesse caso, tá, os dois alelos, tanto este alelo aqui, tá certo, como esse, eles vão determinar, tá certo, a presença aí da glicoproteína na hemácia, tá? E por isso ele vai ser identificado como tipo sanguíneo AB, ok? Então a gente fala aí uma codominância, porque nenhum gene vai ser dominante sobre o outro. Então existe uma regrazinha básica, tá? Que a gente aprende lá no sistema BO, que é o seguinte, que o gene A, em termos de dominância, ele vai ser igual ao gene B, tá certo? E ambos, né, ou seja, os dois, eles vão ser dominantes, né, em relação ao gene I, certo? Aí a questão 2, tá, da atividade 2, ela dizia o seguinte: determine os genótipos, ou seja, a representação por meio de letra dos seguintes tipos sanguíneos. Então ele pede para você dizer quais seriam os genótipos, tá, desses tipos sanguíneos. Então, baseados no vídeo anterior, a gente tem aqui o tipo sanguíneo A. Então, qual seria o genótipo do tipo sanguíneo A? Bom, para uma pessoa ser do tipo sanguíneo A, ela vai ter o seguinte genótipo: Iazão, Izinho, ou Iazão, Iazão, certo? Para ser do tipo sanguíneo B, Ibzão, Izinho, ou Ibzão, Ibzão. Para ser do tipo sanguíneo AB, Iazão, Ibzão. E para ser do tipo sanguíneo O, né, Izinho, Izinho, certo? Aí, pessoal, assim, tem alguns livros, tá? Aí vai variar muito de autor para autor, que ele não traz, ele traz esses genótipos um pouco diferentes, assim, no caso, a forma de você escrever, tá certo? O nosso livro, ele traz assim, mas já tem livros que trazem assim, ó, por exemplo, uma pessoa do tipo sanguíneo A, ele representa assim, ó, razão, razão. E uma pessoa do tipo sanguíneo A que seja heterozigótico, ele coloca assim, ó, razão, O, certo? Tipo sanguíneo B, Bzão, O, ou Bzão, Bzão. Tipo sanguíneo AB, razão, Bzão. E tipo sanguíneo O,
O, tá certo? Então tem alguns autores que eles fazem assim também, tá? Mas aí vai variar muito de autor para autor, tá certo? O importante é que você consiga compreender como se determina cada tipo sanguíneo.